Luiz. Vou comentar aqui sobre a treta do Mauro César com Igor Jorge Igor, sei lá. E agora veio o Futirinhas, o Araújo, né? E o Rodrigo Gomes. Olha, vocês vão me desculpar, mas vocês são hipócritas pra cacete. Vocês dizem que o Mauro vive de treta, mas vocês também viram das tretas do Mauro. Vocês poderiam simplesmente não comentar, não se meter no assunto. O Mauro falou, o Igor rebateu, o Mauro rebateu, o Igor rebateu, morreu o assunto. Mas vocês retroalimentam a treta porque isso dá engajamento. Então, como é que você vai criticar a estratégia ou a suposta estratégia do cara? Porque, assim, se isso é estratégia, ele faz isso durante a vida inteira. Ele sempre foi assim. Ele sempre teve opiniões fortes e contundentes. E ele nunca esteve preocupado se vão gostar ou não da opinião dele. E ele já saiu de vários canais por ter opiniões fortes e contundentes. Então, quando algum canal contrata o Mauro, já contrata o pacote por inteiro. Vocês querem que o cara não seja o que ele é. Ele é assim. Ele sempre comentou de forma contundente. E esse papo de que é clubismo, e que é o Santos, e que é o Botafogo, a crítica do Mauro ao Botafogo não foi porque o Botafogo contratou e não sei o que, não. É que o Botafogo não pagou ninguém. E vocês ficam calados. Outro dia vocês estavam defendendo. Eu não sei exatamente qual foi o seu vídeo, Rodolfo. O problema é que o clubismo só é quando está do outro lado. Vocês estavam defendendo um cara que estava aí comentando, um botafoguense, do não fair play financeiro. Bom, não fair play financeiro leva os clubes a dar calote nos credores. E muitos credores são pais de família. São pequenos empreendedores, são pequenos empresários. E tomam um calote dessa corja. É isso que vocês defendem? O que o Mauro criticou, e o que mais irrita vocês, é que geralmente ele tem razão. O que ele criticou na questão do Botafogo é que o Botafogo vive de uma fantasia, e é verdade, tendo jogadores que não pode pagar, e é verdade, o Botafogo em si não pode pagar. Quem está pagando é o empresário. E o empresário não está pagando a dívida que tem. O Botafogo tem uma dívida superior a 800 milhões, e o Texto deu um calote, que é um desconto de 70%, 70 e poucos por cento. Se você fosse o credor do Texto, você ficaria satisfeito em ele te dever 100 e te pagar 30? Você ficaria satisfeito? Foi essa a crítica do Mauro. E ele falou, o Luiz Henrique, esse Luiz Henrique não vai ficar aqui, porque ele não é jogador a nível do futebol brasileiro, ele é muito caro pro futebol brasileiro. Poucos clubes teriam condições de pagá-lo e o Botafogo não tem essas condições. Por quê? Porque o Botafogo não paga ninguém, caralho. O Botafogo não paga, não pagou ninguém. Ninguém. Tá em recuperação judicial. Como é que um clube está em recuperação judicial? Recuperação judicial é default, calote. Não pagou ninguém. Como é que um clube que não paga ninguém contrata jogadores de 20 e poucos milhões de euros? É tipo o cara que te deve e passar com a Porsche na sua cara, te chamar de otário. Foi essa a crítica do Mauro. E essa crítica do Mauro, ela foi a todo mundo. Ai, que ele é clubista. Ele dá porrada na diretoria do Flamengo direto, principalmente na questão dos meninos do Ninho. Muitos jornalistas esqueceram no assunto e ele voltava e lembrava. Voltava e lembra. Volta e lembra. E ninguém foi preso. Não é só indenização. Tem que apurar e ver quem é que cometeu o crime e responsabilizar quem cometeu o crime. Ou se houve um crime, responsabilizar aqueles responsáveis, as pessoas que foram responsáveis por ele. Então, que tipo de clubista é esse? Que vai atrás da diretoria? Que tipo de clubista é esse que dá porrada no presidente toda hora? Criticou o Landim, criticou o BAP, criticou o Marcos Braz, criticou o Gabigol. Se ele é tão assim clubista, ele foi lá e criticou o Gabigol. Se ele acha que o Gabigol tá errado, ele vai lá e desce a mamona no Gabigol. Ele não tá nem aí para ser amigo de jogador. Outra coisa que eu acho muito errado, jornalista não tem que ser amigo de jogador. Jornalista não tem que ser amigo de jogador. Depois que ele termina a carreira, talvez. Mas na hora, não, porque isso compromete o seu trabalho. Quando você é muito
parça, muito parceiro, isso compromete o seu trabalho. E vocês que fizeram jornalismo, vocês deveriam saber isso. Vocês sabem, vocês fingem que não sabem. O cara imagina qual é a imparcialidade que vou ter, ou qual é a independência, que imparcialidade não existe, né? Mas qual é a independência que eu vou ter, que eu vou falar de um jogador que quando ele chega eu começo a chorar. Cara, você é um profissional que está ali, você não é um torcedor. Ai, mas porque ele se emocionou com o Messi. Ele não estava como jornalista, comprou o ingresso, pagou e entrou como torcedor. E aí, como torcedor, ele vai lá, ele berra, ele xinga, ele faz o que ele quiser. E, inclusive, ele comentou isso na crítica que ele fez. E vocês passam por cima. Porque vocês não gostam do cara. Não gostar do cara, tudo bem, faz parte. É difícil de gostar de uma pessoa que tem opiniões fortes. Mas não sejam levianos, não sejam hipócritas. Fala que ele vive de treta e vocês vivem das tretas dele. Porque se vocês não gostassem de treta, vocês não comentariam nada. Deixariam o assunto passar, não ficaria 5 minutos falando sobre o assunto. Por quê? Porque isso dá engajamento, a treta dá engajamento. Então vocês também são hipócritas. Né? O que me irrita é a hipocrisia de vocês. E o tratar mal profissional, o que mais vocês fazem? Outro dia vocês estavam xingando o juiz aí. Outro dia vocês estavam xingando o juiz. Tratando mal mesmo, descendo o cacete. Falando mal dos profissionais da arbitragem. Que não sei o que comete erro, como se nós fôssemos perfeitos. Como se o jornalismo esportivo do Brasil fosse exemplo de alguma coisa. O jornalismo esportivo no Brasil tá lá pro lixo, tá lá pelas tabelas. Um bando de parça. Tem mais influência que jornalista. Um monte. A nossa vitória, o nosso campeonato, o nosso time. O nosso é o cacete. Você é um profissional, você não tem que estar lá o nosso. E eu já ouvi isso de vários veículos, vários. É TNT, é Globo, é ridículo. Tem que ter uma equidistância entre o jornalista e o jogador. Ele não pode ser parça do jogador, não pode ser amiguinho do jogador. Não pode ser amiguinho do jogador. Porque senão ele não vai tecer a crítica necessária para o jogador ver no que ele está errando, no que ele pode melhorar. E não ficar ali só babando o ovo. Outra coisa, o Neymar é um ídolo. Eu sei que tem a separação do ídolo do homem, mas o Neymar apoiou o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vai tomar no cu, cara. Ele apoiou o Bolsonaro e continua apoiando, mesmo depois de 700 mil mortes. Que porra de ídolo é esse? Que porra de ídolo é esse, hein? Sério, Rodolfo? Que porra de ídolo é esse? Que segue apoiando a porra de um genocida que ajudou a matar mais de 700 mil pessoas. Pessoas, inclusive, queridas, como esse humorista, que eu esqueci o nome dele agora, fugiu, que fez A Minha Mãe é uma Peça. Gente super querida, que nós perdemos por causa da irresponsabilidade de um idiota, e ele segue apoiando. Ele apoia extremista de direita. Que porra de ídolo é esse, caralho? Tem que cobrar altivez mesmo. Vai ficar babando ovo. E a porrada desceu também no cara do Racionais lá, o Mano Brown. Desceu também nele. Criticou também o Mano Brown. Mas ídolo também ídolo é um pacote. Ídolo não dá para ficar só separando ali, não. Se o cara apoia o Hitler e ele é bom de futebol, eu vou ficar lá bajulando o cara? Vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, bando de hipócrita do cacete. Fala do Mauro, mas pelo menos ele tem culhão. Que ele viu que ele não gostou, ele vai lá e desce a língua mesmo. E tá pouco se fudendo, se vocês estão criticando ou não. Tá pouco se fudendo. Pega a crítica dele na íntegra, seus covardes. Deixem de ser covardes. Pega a crítica na íntegra. A íntegra tá lá. Ele falou, se você quer chorar, se emocionar, não sei o quê, compra ingresso, vai pra arquibancada, vai lá como torcedor. Eu já fiz isso. Ele pegou a crítica e teceu a crítica correta. Jornalista não tem que ficar chorando pro jogador, não. O jornalista tem que ir lá fazer o trabalho dele, e se o jogador tá ganhando milhões, ele vai lá, cobra, pergunta, faz perguntas pertinentes, às vezes incomoda. Esse é o papel do jornalista. Jornalista não é para ser chapa branca. Papel de jornalista não é para ser chapa branca. Se o jornalista se o governo ou um determinado jogador tá concordando demais contigo, é sinal que o seu trabalho não está muito bem feito.
Se o cara não é essa coisa toda e ele está concordando demais contigo, é sinal de que o seu trabalho não está sendo bem feito. Jornalista não é para ser amiguinho. Jornalista é para fazer crítica e fazer perguntas pertinentes, ser um porta-voz do povo ou da torcida. É esse o papel do jornalista. O papel do jornalista não é ficar bajulando jogador. Ainda mais jogador apoiador de extremista de direita, que vocês simplesmente esqueceram. Uma coisa é você ter uma divergência política, outra coisa é você apoiar um extremista de direita ou um extremista de esquerda. É uma coisa que não dá para compactuar. Tá? Você sabe quem é essa galera. Então, vocês aproveitam a covardia, que vocês não gostam do cara, para descer a lenha e fazer exatamente aquilo que vocês criticam nele. Ganhar engajamento em cima da treta.